Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada de número 6 do Cartola FC. Qual foi a sua pontuação na rodada anterior, rodada 5? Deixa aqui nos comentários, porque a minha pontuação não foi maneiro, não gostei da pontuação, mas acontece, faz parte. Não vai ser todas as rodadas que a gente vai imitar, vai passar dos 80 pontos, dos 90 pontos. Vai ter rodada que vai dar ruim, e essa foi a rodada. Não foi uma rodada assim de pontuação altíssima, porém foi uma rodada que a gente poderia ter feito melhor. Mas não foi dessa vez. Mas ó, já deixa o like, compartilha os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Valeu? Então dê essa moral pro DJ, ó, mexe tudo no like, compartilhe todos os nossos vídeos, para estar sempre aqui disponível para vocês e ajudando vocês a mitarem nas suas respectivas ligas. Valeu? Então deixa no comentário aí qual foi a sua pontuação na rodada 5 do Cartola FC. Meus amigos, tá aí na telinha, 61,42 foi a nossa pontuação. Não foi a pontuação que eu esperava, porém faz parte, acontece. As nossas escolhas não colaborou tanto assim, mas virar a página e já vamos focar rapidamente para a rodada de número 6 do Cartola. Meus amigos, ó, tá aqui o meu Instagram. É aqui que eu vou fazer as postagens dos meus times, tá? No meu time Valorização, o meu time principal que eu posto aqui no canal do YouTube e aqui no meu Instagram. Valeu? Então você que ainda não me segue, dê essa moral pro DJ, ó. @DJ Cartoleiro. Segue o DJ para você não perder nenhuma dica. Ó, as pontuações estão aqui na telinha. Eu posto também as pontuações, seja pontuação alta ou pontuação baixa. Estou aqui para vocês. Time principal é o time Solta o Som DJ Cartoleiro. Esse é o time aberto, que eu disponibilizo aqui no meu Instagram, nessa página e aqui no meu canal do YouTube, tá? Fizemos aí 61,42. E o time VIP, você quer fazer parte do plano do sócio, plano de sócio DJ Catazin? Esse é o time que eu disponibilizo lá para os sócios. Temos 3 times lá para os sócios. O meu time pessoal, o time dos sócios, que é montado por mim e pelo Catazin, e o time pessoal do Catazin. Então, esse é meu time VIP, meu time pessoal, que eu disponibilizo para quem faz parte do plano. Fizemos aí 83,12 pontos, uma pontuação muito bacana. Já chegamos aí a 411,95, pontuação muito maneira, tá? Então, a pontuação do time aberto não foi lá essas coisas, e a pontuação do time VIP, tá? Top. Quer fazer parte do plano VIP? Clique no link na descrição desse vídeo e venha fazer parte do plano de sócio DJ e Catazin. Valeu? Rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos montar um time para vocês para a rodada de número 6. Lembrando que não é o time final, tá? É um esboço, são algumas ideias que eu estou tendo aqui. E lembrando que esse time que eu posto aqui no meu YouTube, hoje eu disponibilizo lá no meu Instagram, aqui. Então hoje eu começo e finalizo lá no Instagram. Fixo o time no feed e atualizo, caso seja necessário, nos stories. Então fique atento no meu canal aqui, no canal do YouTube e principalmente aqui no meu Instagram, DJ Cartoleiro, beleza? Então, ó, vamos passar aqui rapidamente os jogos para essa rodada de número 6 do Cartola. Inter e Juventude, Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo, Sport e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco, Vitória e Grêmio, Santos e RB Bragantino. Esses são os duelos da rodada 6. Quero destacar para vocês o jogo do Internacional contra o Juventude. É um jogo que grande chance de vitória do Internacional. Né? O Juventude não tem um desempenho interessante quando vai visitar os adversários. Tá? Então o Internacional, os cartoleiros vão focar bastante nesse jogo aí. Flamengo e Corinthians é um clássico, mas o Flamengo desempenha um papel muito interessante quando joga dentro de casa, tá? Então tem jogadores que decidem muito bem, jogam muito bem, pontuam muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. O Corinthians também tem jogadores que podem tirar o SG do Flamengo nessa rodada, mas é um jogo interessante, com peças interessantes para a gente estar pensando em escalar no nosso time.
Palmeiras e Bahia, outro jogo também que os cartoleiros vão ficar focados, que o Palmeiras está jogando muito bem fora de casa e dentro de casa. E agora vai receber o Bahia, grande chance de um possível SG a favor do Palmeiras, tá? O Palmeiras ainda está envolvido em outras competições no meio dessa semana e não sabemos ainda de fato qual será o time que vai para jogo no domingo. Porém, o Palmeiras super favorito, é claro, respeitando o time do Bahia, mas pelo que o que o Palmeiras vem fazendo fora e dentro de casa, grandes chances de possível SG e chances de vitória, beleza? Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro não tá lá essas coisas, perdeu o seu último jogo, porém, o Vasco também não está fazendo um papel interessante. E esse duelo, eu acredito que o Cruzeiro vença, né? Por estar jogando em casa, no seu campo, diante de sua torcida. Então são vários fatores que podem ajudar o Cruzeiro a fazer com que vença esse duelo diante do Vasco. Chance de um possível SG? Sim, a favor do Cruzeiro. Peças interessantes para estar olhando com carinho? Sim, a favor do Cruzeiro. Apesar do Verratti tá fazendo seus golzinhos, né, nas rodadas, eu acho que é um duelo muito perigoso e um duelo difícil para o Vasco da Gama vencer o Cruzeiro lá dentro do Mineirão, beleza? Se bem que esse jogo vai ser no Parque do Sabiá. Vitória e Grêmio, outro jogo também interessante na partida, na rodada. O Vitória vai enfrentar um Grêmio que não está bem no campeonato, né? O técnico caiu, o clássico Inter e Grêmio foi empate, porém precisa algo a mais o Grêmio para poder engatar novamente, mostrar um bom futebol. E o Vitória jogando em casa no Barradão tem grandes chances de vencer. Tem jogadores ali que pontuam muito bem dentro de casa, né? E o Grêmio cede em algumas posições do campo a favor do Vitória. Então é um jogo interessante também para a gente estar olhando com carinho. E Santos e RB Bragantino finalizando a rodada na Vila Belmiro 8h30 domingo. Santos também, eu não posso dizer para vocês que o Santos é favorito a vencer, porque o RB Bragantino vem jogando muito bem, né? Fora e dentro de casa, né? Vem segurando SGs aí atrás de SGs e não sabemos como vai ser esse jogo. Porém, o Santos é um time muito difícil de ser batido quando joga dentro da Vila Belmiro. E tem uns jogadores ali que seguram o SG, né? O Santos tem grandes chances também de segurar o SG e tem jogadores que pontuam muito bem nas laterais, na parte do meio de campo, no próprio ataque do Santos, né? E do lado do RB Bragantino, o Capixaba está comendo a bola, voando, né? Quando se fala de cartola. Está pontuando muito bem em todas as rodadas. Se joga fora de casa, dentro de casa, o Capixaba não interessa isso. Está jogando muito bem. Então é isso, galera. Esses são os jogos para a rodada de número 6. E vamos fazer a nossa escalação. Vamos abrir aqui o nosso campinho, vamos vender aqui os nossos jogadores e já vamos começar a montar o nosso time. Eu vou tentar montar um time baratinho na parte defensiva, porque essa rodada é uma rodada interessante. Tem jogadores disponíveis aí para a gente tentar pontuar, mas as nossas cartoletas não tá maneiro. 126 cartoletas apenas. Então eu vou tentar, independentemente se tem lateral que tem altíssimas chances de imitar. Por exemplo, nas últimas 2 rodadas tinha, tinham, né, SGs que a gente achava que ia acontecer e não aconteceu. Isso faz parte do Cartola, né? Então tem jogo que a gente olha, estuda, olha com carinho, disponibiliza jogadores para vocês e às vezes dá errado. Então essa rodada eu vou focar em pontuar, é claro, mas mais valorizado do que pontuar. É claro e evidente que eu vou sugerir peças para vocês colocarem no time de vocês, mas eu vou tentar fazer uma mescla aqui interessante com jogadores que vão atuar contra times que cedem pontuação, beleza? Então vamos ao que interessa. Começar pelo goleiro, tá? Goleiros interessantes para a rodada. Ó, o John tá custando meio carinho, precisa de 5,22, mas é um jogador que entrega, né? Um jogador que pontua. Não negativou nenhuma rodada ainda, fechou a rodada de número 5 com 4,50. Então é um jogador interessante para rodar, para vocês escalarem. Não precisa de tanto assim para valorizar. 5,22 eu acho que é um jogo para empate, né? Talvez o Botafogo vença esse duelo aí, se bem que o Fluminense está numa crescente bacana. Clássico, tudo pode acontecer. Mas eu tô achando que vai dar empate esse jogo aí, hein? Outro goleiro interessante, o Everton, né?
O Palmeiras vem jogando muito bem fora e dentro de casa. E olha o scout do Everton. Altíssimas pontuações. O Everton vem fazendo boas pontuações. Precisa de 7,29. Na última pontuação ele fez 9,10. Né, e vai jogar em casa contra o Bahia. Chance de possível SG. E o Everton pode ser uma opção interessante. Apesar de estar custando 10 cartoletas, são jogadores que eu estou indicando para vocês. Não necessariamente vocês precisam colocar ele no time, principalmente a rapaziada que está precisando de cartoletas, valeu? Mas é uma ótima opção o Everton para essa rodada, beleza? O Cássio também é um jogador interessante, né? O Corinthians, o Cruzeiro está jogando em casa contra um Vasco e o Cássio ainda não negativou, né? Pontuou bem fazendo boas pontuações, precisa de 6,01 para começar a valorizar, então pode ser uma peça interessante para rodar do Cássio do Cruzeiro. O Rossi também do Flamengo contra um Corinthians com jogadores que dão trabalho para goleiros, pode ser uma opção interessante também. O Rossi, ó, nas últimas 4 rodadas não negativou, fez 8,90 aqui, fez 6,30 nessa daqui, 6,30 na outra, então é um jogador que está pontuando bem. O Rossi do Mengão, do meu Mengão. Agora aqui, ó, Kaique França, Antony do Internacional, Gabriel Brazão, são jogadores que custam baratinhos e têm potencial grande para pontuar nessa rodada. O Sport, por exemplo, é um time que precisa vencer, está muito mal das pernas nesse campeonato, mas é um goleiro que vem pontuando bem. Ó. Fez 8,10 na última rodada, na rodada 1 fez 8,90, já tem 17 defesas difíceis e vai jogar contra um time que é o Fortaleza, por exemplo, aqui ó, goleiros, Sport, olha o que cede para goleiro Fortaleza, né? Então os goleiros que estão atuando contra o Fortaleza vêm pontuando muito bem. Por exemplo, aqui o Everton fez 9,1 contra o Fortaleza. O goleiro do Vitória fez 2,90, 3 pontos arredondando, não negativou. Aqui o goleiro do Internacional, o Antony, fez 6,30. Então é um time que cede pontuação para goleiro, né? Então eu acho que o goleiro, vamos voltar aqui, o Kaique França, para quem precisa de cartoleta, é uma baita opção. O Sport precisa virar a chave, vai jogar em casa contra o Fortaleza, clássico nordestino lá daquela região. Então eu acho que o Kaique França, mesmo que o Sport não vença, digamos assim, ou tome gol, eu acho que esse goleiro pode surpreender nessa rodada e fazer uma pontuação maneira. O Antony também, contra o Juventude. Ó, o time do Internacional é um time difícil quando se joga em casa, né? Na casa dele, o time é um time que foca muito na parte defensiva. E o Juventude não tem uma atuação quando vai visitar seus adversários, uma atuação muito bem, né? O Juventude não atua muito bem quando visita os seus adversários. Então, eu acredito que o Antony talvez não faça uma pontuação que a gente espere que ele faça. Porque o Juventude eu acho que não vai dar tanto trabalho assim. Vamos dar uma olhadinha aqui no escala 10? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos scouts dos times que cedem para goleiro quando visitam os seus adversários, ó. Internacional aqui, foi o que eu falei, ó, tá vendo? O Juventude não cede tanta pontuação assim para times que lhe visitam, quando se trata de goleiro. Mas não deixa de ser uma boa opção o goleiro do Internacional, né? Principalmente pensando em cartoletas. Baita opção também para a rodada. Gabriel Brazão, jogando em casa contra o Bragantino, pode ser sim uma opção interessante. Né? O Gabriel Brazão tem chance de possível SG. Vamos ver aqui os scouts aqui do goleiro. O Santos conquista, tá vendo? Conquista e o Bragantino cede um pouquinho de pontuação quando visita seus adversários. Então, o goleiro do Santos pode ser uma opção interessante para essa rodada, beleza? Então, acho que é isso. São esses goleiros que eu estou indicando para vocês, são boas opções, mas como eu estou pensando em ganhar cartoleta, né, nessa rodada, eu acho, ó, eu posso ir de Antony, né, que tem um adversário bom, tem um SG muito favorável, né? O Kaique França já é uma aposta. Foi o que eu falei, é um jogo difícil para o Sport, mesmo jogando em casa. Vai enfrentar um time que tem chance de vencer também o adversário, né? Mas eu acho que eu vou de Kaique França, assim, porque foi o que eu falei, Fortaleza cede pontuação para goleiro, né, os jogadores do Fortaleza, e o Kaique França já mostrou que tem um potencial maneiro, precisa de pouquinho para valorizar. Então, Kaique França vai ser o nosso goleiro para essa rodada, tá? Lembrando a vocês que esse é um time
esboço, algumas ideias que eu vou estar colocando aqui para vocês já montarem o time de vocês, beleza? Laterais para essa rodada, ó. Lateral disparado para essa rodada, os cartoleiros vão focar e estão certíssimos, né? O Bernabé, o cara é um monstro do Cartola, joga demais, todo mundo já sabe do potencial dele. Aqui, ó. Olha os scouts dele: 12,50, 13,50, 7,10, 6,50. Então, um cara que vem pontuando muito bem. E se você olhar a escala 10, as laterais, tanto a esquerda como a direita, o time do Juventude cede muita pontuação. Aqui, ó. Por exemplo, na lateral esquerda, 8,6, né? O Juventude cede. Times que jogaram contra o Juventude, por exemplo, Reinaldo fez 12,2, né? Fez um gol ali. O Ayrton Lucas fez 9,70 e o Alexandro 4,10. Então, são jogadores que vêm pontuando muito bem. Já na lateral direita, aqui, ó, na lateral direita, o Lucas Ramon fez 1,5. Aqui, ó, o Wesley fez 15,50. Ó, sem gol, hein? Sem gol, com assistência e com os outros scouts. E aqui, Fabiano Souza e Rafael Ramos não fizeram uma pontuação assim maneira, mas resumindo, as laterais do Juventude cedem bem, né? Se você somar aí, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,6 num total de cedimento, somando as laterais esquerda com a lateral direita, o Juventude cede bastante. Então, é um time que você pode optar tanto pelo Bernabé, vamos voltar aqui, tanto pelo Bernabé como o Aguirre, né? Que aqui, ó, olha o Aguirre também, ó. O Aguirre vem pontuando bem, ó. Fez 6 pontos na rodada 1, 6,70 na rodada 2, 4,40 na rodada 3, aí caiu um pouquinho de produção. Mas como agora vai jogar em casa, diante da torcida contra um Juventude que não tem um desempenho interessante quando visita, chances grandes do Aguirre pontuar bem, né? O Aguirre já tem 8 desarmes até então nesse campeonato, custa baratinho e precisa de 2,33 para você começar a valorizar. Então, tanto o Aguirre como o Bernabé são ótimas opções para a rodada, beleza? Falando de outros jogadores, Paulo Henrique, opção interessante, sim, ó, vem pontuando muito bem, ó, o Paulo Henrique, mas é uma opção difícil de você bancar o Paulo Henrique, até porque vai jogar contra um Cruzeiro que precisa mostrar dentro de campo, né? O Cruzeiro não está lá essas coisas, porém vai ser difícil o Paulo Henrique pontuar. Pode pontuar, mas o problema é que a chance de um SG e vitória do Cruzeiro é bem grande, né? Diante do Vasco. Piquerez, esse aqui é outro monstro. Olha aqui os scouts do Piquerez e olha a escala 10 do Palmeiras quando joga em casa. Olha aqui, ó. 9,3. Se você marcar aqui, ó. Olha aqui, ó. Piquerez fez 2,8. Piquerez fez 12 pontos. E Piquerez fez 13,20. Isso jogando, né? Muito bem. Vem batendo pênalti. Vem desempenhando bom papel quando defende, quando ataca. Então, é um jogador que a gente não tem o que falar. Tá desempenhando bem o papel dele, jogando muito bem, pontuando muito bem, fazendo gols, batendo pênalti. Então, um jogador que esse vocês não marquem bobeira, pode colocar nesse time aí de olhos fechados que vocês não vão se arrepender, porque realmente a fase dele é absurda, a fase do Piquerez, beleza? Mas Bernabé já citei para vocês, já citei o Piquerez, Juninho Capixaba também é outro que eu preciso falar, que o cara é um monstro do Cartola. Aqui, ó, 10 pontos, 20 pontos, 9 pontos, 8 pontos. Então o cara não quer saber se está jogando em casa ou fora. O cara está simplesmente pontuando e pontuando altamente. Então o Juninho Capixaba é outro que é uma opção interessantíssima para colocar no time de vocês. O Wesley do Flamengo também é outra opção interessantíssima também. Aqui, olha os scouts do Wesley. 7,28, 15,50, 6,20. E vai jogar contra um Corinthians. Vamos pegar aqui as laterais do Corinthians. Aqui, ó. Olha o quanto que cede o Corinthians quando visita. Se bem que essa pontuação aqui, ó, trata-se, por exemplo, René fez 20,50, que ele fez um gol, né? Mas a pontuação dele foi absurda. O cara fez um gol e terminou com 20,5, foi a pontuação dele. E o Piquerez, que fez 13,20, que ele fez um gol também, o Piquerez. Mas é um time que vem cedendo muita pontuação para as laterais, porque os laterais não estão fazendo só a pontuação do gol, porque um gol vale 8.
Viu? Por exemplo, aqui, vamos clicar aqui de novo. Olha aqui a pontuação. Além do gol, os caras estão pontuando, estão com marcação, com desarme, com assistência. Então os caras estão fazendo todos os scouts possíveis do Cartola, os laterais que jogam contra o Corinthians, tá? Então esquece o gol. Aqui, por exemplo, se você tirar o gol 8, os caras vão ter feito 12 pontos, por exemplo, o René, só de scout. Então um time que vem cedendo muita pontuação para as laterais. Tanto a lateral esquerda, vamos ler a lateral direita aqui, ó, 7,8 também, cede bem. Olha aqui, ó. Hereda fez 10,70. O Samuel Xavier, 5,20. Né? O Giai fez 7,70. Então o time o time do Corinthians está se dando muita pontuação fora de casa. Né? Em casa ou fora de casa. As duas laterais, esquerda e direita, o Corinthians vem se dando pontuação, beleza? Então o Wesley é uma opção interessante aqui, ó. O Wesley e o outro lateral que também temos dúvidas, né? Pode ser o Varela, pode ser o Wesley. O Flamengo jogou no meio de semana na Libertadores, mas olha só, por exemplo, ó, 7,4, 15,5 e 6,2. São as pontuações das laterais do Flamengo. Lateral direita e a lateral esquerda. Olha aqui, ó. Ayrton Lucas, 9,7. Ayrton Lucas, 9,70. Alexandro, 4,10. Alexandro, 5 pontos. Então, as laterais do Flamengo vêm conquistando muita pontuação, principalmente jogando em casa. Então, as laterais do Flamengo também são boas as opções para vocês estarem colocando no time de vocês. Beleza? Ó. Escobar do Santos. Gente, as laterais têm, assim, ó, variedade de opções para vocês raciocinarem e colocarem a dupla que vocês quiserem, né? Porque temos bastante opções para essa rodada. Olha o Escobar. Olha os scouts do Escobar. Scouts absurdos. Altíssimas pontuações do Escobar. Agora ele vai chegar em casa e é um local onde ele pontua muito bem, o Escobar. Se bem que o scout, para ele, fora ou dentro de casa, ele está pontuando muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no escala 10. O Santos, olha aqui, ó. O Santos, aqui, ó. 10,4. Vai jogar contra uma equipe que não cede tanto. Entendeu? Talvez o desempenho dele caia um pouquinho, porque é uma equipe que não cede tanta pontuação assim. Porém, os scouts dele até a rodada 5, ele não quer nem saber. O cara simplesmente passando de 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. O Escobar do Santos, né? E a lateral direita conquista um pouquinho e não cede também o Bragantino. Então, ó, fiquem atentos porque o Santos vai jogar com uma equipe que não cede tanta pontuação nas duas laterais, tanto na direita como na esquerda. Então, fiquem atentos nesse detalhe aí para vocês não marcarem bobeira. Mas mesmo assim eu indico o Escobar porque, independente do adversário que ele jogue, até a rodada 5 ele explodiu com as pontuações 10,20, 6,40, 8,57, 10,70, 11,40. Então, um cara que vem produzindo muitas pontuações no Cartola até o momento, beleza? Vamos lá, que eu posso estar indicando. Ó, Kaique Bruno pode ser um diferencial interessantíssimo para vocês. Olha os scouts do Kaique Bruno também, ó. Vem pontuando muito bem, Kaique Bruno. Altíssimas pontuações. E o Cruzeiro conquista pontuação nas duas laterais, esquerda e direita. E vai jogar contra um time que cede pontuação. Por exemplo, olha o Vasco aqui, o que cedeu. Se bem que aqui o site Escala 10 está mostrando para a gente apenas uma pontuação de um jogador, que foi do Ayrton Lucas, que fez 9,70, né? Que é justamente o lado do Kaique Bruno. Porém, o Kaique Bruno já mostra que ele fez 6,5 na rodada 5, 7,9 na 4 e 6 na 3. Então, um cara que está produzindo muita pontuação, o Kaique Brito. O Kaique Bruno, falei errado a escalação dele, o nome dele. Então, ó, Kaique Bruno, bom jogador, não precisa de tanto assim para pontuar. Se segurar um SG com os scouts dele, ele vai pontuar muito bem o Kaique Bruno do Cruzeiro, beleza? Mas que eu posso estar indicando para você, já falei do Aguirre, né? Do Internacional. O Claudinho também pode ser um potencial, pode ser um jogador interessante. O Claudinho, vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Grêmio está desempenhando um papel muito ruim, muito abaixo.
E o Grêmio, ele cede pontuação. Aqui o Grêmio. Olha o Internacional. Bernabé fez 150, Ramon fez 2. Certo? Aqui, o Daniel Borges fez 16,20 e o Reinaldo 17,40. O Alexandre fez 5 pontos. Então, o Vasco, 7 pontuação na lateral esquerda. Perdão, Vasco não. Qual é o time que eu estava falando, gente? Deixa eu voltar aqui. É o Grêmio. O Grêmio. Tô falando errado aqui. Vamos voltar aqui no escala 10. Cadê, ó? Grêmio. Aqui, ó. O Jamerson conquistou 7,90. Boa opção também para a rodada o Jamerson. E 5,50 na rodada 3, 7,90 na rodada 4 e 1,20 na rodada 5. O Jamerson fez boas pontuações para enfrentar uma equipe que não está muito bem no campeonato. Por isso, né, a pontuação aqui alta, né, é o terceiro time que mais cede pontuação para a lateral esquerda. Já na lateral direita, o Grêmio, ele não cede tanto assim e a pontuação está negativa aqui quando se trata da lateral direita. Então não dá para a gente confiar tanto assim no Claudinho, né? Que as estatísticas tá mostrando para a gente isso. Porém, o Jamerson já dá para confiar. Já dá para confiar que ele conquista um pouquinho de pontos. Mas na frente deles dois tem uma farta opções de laterais. Beleza? Então já falei muito aqui e vamos indicar aqui as nossas laterais. Como eu falei para vocês, eu estou pensando em ganhar cartoletas. Para mim, a melhor dupla para a rodada, sem soma de dúvida, Bernabé e Piquerez. Eu acho que esses dois aqui tem que estar no time de vocês. Talvez um Bernabé com Capixaba, um Piquerez com Capixaba, ou um Bernabé com Wesley. Ó, Bernabé, Piquerez, Juninho Capixaba e Wesley. Para mim, esses 4 jogadores são top de linha para essa rodada. Mas a minha escolha vai ser a seguinte. Eu vou de Aguirre, que precisa de pouquinho para valorizar, e ele vem pontuando bem com os scouts, né? E precisa de pouco para valorizar. E foi o que eu falei, o Aguirre vai jogar de um lado que o Juventude 7 pontuação. 7 para as 2 pontas, o Juventude. Então, não estou fazendo nenhuma loucura, tá? E a minha outra opção, aí eu queria colocar um outro jogador mais baratinho, mas também não vou dar uma de maluco assim, né? Porque a gente tem um Bernabé, a gente tem um Piquerez. Então, como eu já coloquei o Aguirre, eu vou deixar o Bernabé de fora e vou colocar o Piquerez, porque o Piquerez está pontuando demais também, tem bola parada, tem pênalti, tá batendo pênalti, vai jogar em casa. Então eu vou fazer uma mescla e não precisa de tanto, de muito, precisa de pouco, 4,91. Se o Palmeiras segurar o SG, com certeza o Piquerez vai pontuar demais. Então o Piquerez vai ser a nossa opção também. Então, ó, fechamos as laterais, Aguirre e Piquerez. E o nosso goleirão é o goleiro do Sport, Kaique França. Partindo para zaga, dupla de zaga, ó. Gustavo Gomes, boa opção para a rodada. O Pedro Henrique, ele vem produzindo muitos scouts, né? Boas pontuações o Pedro Henrique. Vem jogando fora ou dentro de casa, o Pedro Henrique está jogando demais. Porém, é um confronto meio perigoso, porque temos jogadores na frente do Pedro Henrique para a gente estar pensando com carinho e colocar no nosso time. Por exemplo, Vitão. O Vitão é um jogador que ainda, assim, ó, fez 9,50 na rodada 2, 7,30 na rodada 3. Então, é um jogador que está fazendo boas pontuações. As últimas 2 rodadas, na última rodada negativou, mas vai enfrentar uma equipe que a chance de um SG é grande. Tá rolando uns fogos aqui. Não sei se vai sair no som aqui, mas vamos seguir. O pessoal tá soltando fogos uma hora dessa, brincadeira não. Vamos aqui. Vitão, zagueiros. Ó, zagueiros que cedem. O time que mais cede pontuação para zagueiro é justamente qual? O Juventude. Então vai enfrentar uma equipe que tem chances grandes de segurar o SG. Então, ó, Vitão, boa opção para rodada. Ó, o Bahia é o terceiro time que mais cede pontuação para zagueiro, vai enfrentar o Palmeiras em casa, então zagueiros do Palmeiras, zagueiros do Internacional, zagueiros do Flamengo, que pontua muito bem em casa e vai jogar uma equipe contra uma equipe que é um clássico, Flamengo e Corinthians. Porém, o Corinthians cede pontuação e o Corinthians vem levando alguns gols, né? Também. E vencer o Flamengo dentro do Maracanã é difícil.
é complicado. Porém, o Corinthians tem potencial para marcar gols. Tem uma dupla ali, ó, Memphis Depay e Yuri Alberto, os caras realmente estão comendo a bola. Mas os scouts, né, as estatísticas mostram que o Flamengo tem zagueiros que conquistam pontuações dentro de casa. Por exemplo, Léo Pereira, 6,20, Léo Ortiz, 5,20. Né? Olha aqui de novo, o Danilo, 17,10, fez gol, inclusive nesse duelo aqui. E Léo Pereira, 5,50. E Léo Pereira e Léo Ortiz na rodada 3, 5 e 6,50. Então são jogadores que vêm produzindo pontos para o Flamengo. Então são jogadores interessantes para vocês estarem colocando no time de vocês, beleza? Então, ó, Vitão, boa opção para rodada. Zagueiros do Flamengo também, boa opção para rodada. Bruno Fusque. Bruno Fuchs, né? Faust, não sei como é que se fala esse nome aí. Bruno Faust. Fux. Acho que é Bruno Fux. Pronto, Bruno Fux é um jogador também que pode ser um diferencial no time de vocês, levando em consideração a grande chance de possível SG do Palmeiras. Vidalba do Cruzeiro também pontuou muito bem na última rodada. Fez 5,20, 6,40, já tinha feito 11 pontos. Vai jogar contra uma equipe que a chance de um SG é grande, né? Aqui, ó, Cruzeiro contra um Vasco, ó. Cruzeiro conquista um pouquinho de pontos jogando em casa. Olha aqui, ó. Vidalba, 11 pontos na rodada 4. Fabrício Bruno, 7,90. Aqui, ó. 3,23. Então, são jogadores que conquistam pontos. Vidalba, de novo, 5,20. Então, o Vidalba pode ser uma opção interessante, né? Contra uma equipe que cede um pouquinho de pontos para zagueiros, beleza? Vidalba, boa opção para rodada. Zé Ivaldo, talvez, pensando no possível SG, um diferencial, talvez. Mas que eu posso estar indicando. O Jair, do Botafogo, apesar de ser um clássico, jogador bem pontuando bem, 6,20, 7,80. Custa baratinho, precisa de pouquinho, clássico, tá com cara de ser 0-0. Então o Jair pode ser um diferencial para vocês, talvez. O Léo Ortiz, já falei dos zagueiros do Flamengo, baita opção para rodada também. O Mikael do Palmeiras também está pontuando muito. O Mikael, tá vendo? 4,40. Aqui, ó. 4,70. 3,47. Vamos tirar o muito, que eu falei que está pontuando muito. Está pontuando, está produzindo scout. Então isso é o que interessa. Se ele mete um gol de cabeça, por exemplo, em bolas aéreas, vai passar dos 10 pontos. Então, um zagueiro que vai jogar em casa agora contra uma equipe que cede pontuação e chances grandes de um possível SG. Então, o Mikael também é uma opção interessante para a rodada. O Victor Gabriel também não sabemos. Vamos ver aqui rapidamente uma possível escalação do Inter. Aqui, ó, Vitão e Roger. Não sabemos ainda a escalação. O Inter jogou ontem, né? Se eu não me engano, foi um mau jogão, 3-3. O Inter, então, não sabemos de fato quem vai para jogo. Mas existe. O Vitão com certeza vai jogar, isso aí é fato. Deixa eu ver aqui. Eu acho que são essas as opções que eu falei. Então vamos lá. A minha dupla para essa rodada vai ser. Cara, eu vou de Vitão do Internacional. 1,56 ele precisa para valorizar. Tá? E eu vou. Estou pensando em com o Vidalva do Cruzeiro, que está pontuando muito bem o Vidalva. Então eu vou de Vidalva, tá? E vou de Vitão do Internacional. Então fechamos aí a nossa parte defensiva. A gente dobrou o Inter, né? Eu não queria dobrar não, mas eu dobrei o Inter, né? Chances grandes, um possível SG. E Vidalva, Piquerez e o Kaique França do Sport. O nosso técnico, vamos marcar logo, ó, Abel Ferreira, boa opção para rodada. Roger Machado, boa opção para rodada. Léo Jardim, talvez seja uma boa opção para rodada. Eu acho que essas são as opções. Eu vou com Roger Machado, tá? Vai ser o nosso técnico para essa rodada. E vamos continuar aqui com a nossa escalações. Temos muitas opções interessantes. Olha aqui, Arrascaeta, Matheus Pereira, Alan Patrick, Mateuzinho, Arias. Cara, tem muitas opções boas para a gente estar colocando no meio de campo. Richard Rios, Savarino do Botafogo, Sérgio Oliveira, tá, o Barreal que vem fazendo seus golzinhos. Cara, tem muitas opções boas para a gente estar pensando em colocar
no time. Gabriel Bom Tempo, Felipe Anderson. Olha só, gente, muitas opções. Então vamos olhar aqui o escala 10. Meias. Os times que mais serem pontuação para meia, quais são? O Grêmio, 7 pontuação para meia. O Juventude, 7 pontuação para meia. Né? O Atlético Mineiro, 7 pontuação para meia. O Bahia, 7 pontuação para meia. E na volância, o Bahia, 7 pontuação para os volantes. Corinthians, 7 pontuação. O Vasco, 7 pontuação. Porém, ó, Palmeiras e Cruzeiro conquista. Palmeiras conquista mais. Por quê? Quem está jogando por aqui é nada mais, nada menos do que o Richard Rios. Tá comendo a bola o Richard Rios. Fez 4,80 na rodada 5. Fez 10,60 na rodada 4. E fez 8,10 na rodada 3. Emiliano Martins também está pontuando bem. 9,90 aqui na rodada 3. 2 pontos na rodada 4. E 6,90 na rodada 5. Então, o Emiliano, para mim, é o diferencial. Porque muitos irão com o Richard Rios, pelo momento dele, tá jogando bem. Então, quer tentar diferenciar um pouquinho? Emiliano Martins. Que o cara tá entregando scout, tá pontuando bem e pode ser um diferencial no seu time do Cartola, beleza? Então, ó, o Emiliano Martins, boa opção para rodada. Gabriel Bom Tempo também, bom jogador. O Santos também conquista pontuação aqui, ó. Cadê o Santos, ó? Conquista, mas pera aí, aqui é meia. Não conquista tanto assim, mas o momento do Gabriel Bom Tempo é bom. Então pode ser também uma opção interessante. Então já falei para vocês de alguns jogadores que tem muito potencial, mas olha só, esse tem que estar no nosso time, não tem como deixar o Alan Patrick de fora. Tá jogando muita bola, já tem 2 gols no campeonato, jogando demais, fazendo gol no Brasileiro, fazendo gol pela Libertadores, o cara tá jogando demais, o Alan Patrick, então só maluco vai deixar o Alan Patrick de fora, beleza? Arrascaeta também, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos prováveis, aqui ó, o Alan Patrick tá aqui já nos prováveis, Flamengo, o Arrascaeta já tá aqui, jogou no meio de semana, não sei se vai ser poupado, acredito que não, eu acredito que o Felipe Luiz vai com os melhores, né? A gente tem que ver como é que tá a situação aqui da parte. Jogadores que estão contundidos do Flamengo, a gente não sabe direito quem pode estar de fora. Mas vamos aqui, ó. Arrascaeta, boa opção para rodada. Matheus Martins contra o Vasco. Matheus Pereira, perdão, fez 8,60 na última rodada, 4,17 na rodada 5, na rodada 4, 6,70. Então, jogador que está pontuando sem gol e sem assistência, tá? Então, tá fazendo assim boas pontuações quando trata-se de cartola. Últimas 3 rodadas pontuou bem, sem gol e sem assistência. Então o Matheus Pereira pode ser uma boa opção e um diferencial, inclusive. Tá? Precisa de muito para valorizar. Ele teria que fazer um gol, pelo menos. Se ele der uma assistência aqui e fazer essas pontuações nos scouts, já fica maneiro. Tá? Mas a pontuação dele é alta para valorizar. Então, ó, Alan Patrick vai estar no nosso time. Mateuzinho também está comendo a bola. Está pontuando muito bem. Ó. 9,90, 18,10, 9,45. Então, é muitas opções para meias. Jogadores que vêm pontuando bem. Outra opção interessante, Alan Patrick. Richard Rios também é boa opção para rodar. Já falei do Richard Rios, está jogando demais. Sérgio Oliveira também, jogando em casa. O Sport tá ruim, mas esse jogador não. Olha aqui, ó, 7,70, 6,73, 8,50 e fez um gol na última rodada. Então, jogador que pontua sem gol e pontua com gol. Então, ele é o cara do esporte para mim. Precisa de 7,32, bom jogador. Barra Real também pode ser uma opção diferente para vocês, ó. 19,50, tem 2 gols no campeonato. O Barra Real, boa opção para rodada também, Barra Real, hein? Deixa eu ver aqui, o Gabriel Bom Tempo, boa opção. Bruno Henrique, Felipe Anderson também, ó, boa opção aqui, ó. Olha aqui, ó, 5 pontos, 5,70, 1,70. E o Bahia, deixa eu ver aqui. O Bahia não cede tanto assim, já na volância cede um pouco. Entendeu? Boa opção também, o Felipe Anderson, quando se trata daquela meiuca ali, pode ser uma opção, pode ser um diferencial o Felipe Anderson, beleza? Ó, vamos lá, eu vou de... Ainda tem o Arias, que é o clássico, né? O Arias e o Savarino. Savarino, pô, todas as bolas passam pelo Savarino. O cara demais, joga muito pelo Botafogo. Mas eu vou de Sérgio Oliveira, pelo menos por enquanto. E vou
de Arrascaeta. Tá jogando demais o Arrascaeta. Esse vai ser meu trio, pelo menos por enquanto. E lá na frente, a gente tem o Wesley do Internacional, baita opção. Caio Jorge contra o Vasco. Caio Jorge já tem aí 3 gols, 5 finalizações. É um jogador que finaliza bastante, vem fazendo seus gols. Ó. Pontuou, fez 11,40 na rodada 3, 18 na rodada 4 e 6,50 na última rodada agora, rodada 5. Então, Caio Jorge, uma opção interessante para a rodada. O Wesley, Facundo Torres do Palmeiras também, ó, baita opção também. Olha aqui, olha os scouts do Facundo Torres. 11,20, 11,40, 5,27, 9,70. O cara já tem 2 gols, 1 assistência, 5 finalizações. Então, é muito scout para um jogador só. E o Facundo Torres é uma baita opção para essa rodada. E o Igor Jesus também, apesar de ser clássico, ó, olha os scouts do Igor Jesus. Jogador que dá trabalho para o zagueiro, já tem 2 gols no campeonato, 16 finalizações tem o Igor Jesus, gente. Então, é um cara que a gente não pode deixar de fora. Não tem que pensar com carinho. É muitas opções. Precisa de pouquinho para valorizar o Igor Jesus, né? Meter um gol ali já tira muita onda. E o Yuri Alberto contra o Flamengo, tem que citar o nome dele. O cara tá jogando demais contra o meu Mengão. Memphis Depay também é outro que tá comendo a bola, jogando demais. Mas aqui, ó, respeita essa camisa aqui, Memphis e Yuri, hein? Cuidado com o Mengão. Mas a gente tem que tomar cuidado com vocês, que vocês estão jogando pra caramba. Vamos lá. E o Ferreira? O que falar do Ferreirinha, hein? Toda rodada ele faz um gol. 15,70, 14,30 e 9 e 13,40. 13,40. Estevão, do Palmeiras, boa opção para rodada. Vitor Roque, boa opção para rodada. Cara, a gente tem muitas opções interessantes na rodada quando trata-se de atacante. O Arthur do Botafogo, Guilherme, que também tem muito média baixa, que o Guilherme, 11,30, 5,50. Isso aqui, ó, sem gol, tá? E sem assistência. Ele produz muitas pontuações durante os 90 minutos. O Guilherme. Então, ó, é uma baita opção, principalmente agora o Santos jogando em casa contra o Bragantino. Opção boa, precisa de 8,33 para começar a valorizar. Ener Valencia também, ó, precisa de pouquinho. Vai ser o jogador que vai ficar lá centralizado, enfiado lá no meio, lá ele. Vai ficar lá no ataque, sozinho. Ele e Deus, aqui, ó. Ener Valencia. Então, eu vou colocar aqui no meu time o Ener Valencia, mas já falei para vocês de várias opções, tá, gente? Bruno Henrique também, bom jogador para rodada. O Wanderson também tem potencial. O Vitinho, boa opção para rodada. Mas, ó, Ener Valencia vai ser minha primeira opção. A minha segunda opção vai ser... Ó, tem o Facundo Torres, tá jogando bem pra caramba. Tem o Estevão e tem o Vitor Roque. O Facundo Torres precisa de 9,12. O Vitor Roque precisa de 2,89. Vitor Roque, né? Precisa de pouquinho para valorizar. Então eu vou de Vitor Roque, porque foi o que eu falei. Estou precisando de cartoleta. Então estou colocando um jogador que tem potencial para gol e ao mesmo tempo precisa de pouco para valorizar. Então o Vitor Roque vai estar no meu time, tá? E essa minha terceira opção, quem eu vou colocar? A gente tem o Wesley, né? Eu não quero dobrar o Inter, mas é uma baita opção dobrar o Inter, né? O Wesley pode meter gol, pode dar assistência, tá? Então é um jogador que vai jogar contra uma equipe que cede muita pontuação. E tem o Caio Jorge, que está numa fase muito boa. Igor Jesus também. Tem o próprio Guilherme, que sem gol e sem assistência, ele está pontuando muito bem. Olha a minha dúvida, olha a minha dúvida. Então vou fazer o seguinte. Eu gosto muito do Facundo Torres, mas não quero dobrar o Palmeiras, pelo menos por enquanto. Estou indo de Vitor Roque, precisa de pouquinho para valorizar, certo? Então eu vou de Caio Jorge, tá? Vou meter o Caio Jorge nesse time aí que ele tá numa fase boa, né? Tá fazendo gols, jogador que chuta bastante para gol, participa bem dos duelos, então um jogador que vem pontuando muito bem. Então, nosso time está formado e o meu capitão vai ser o Alan Patrick, né? Acho que tem que botar a faixa nele. Quem não quiser, pode ser um Ener Valencia, né? Pelo adversário que ele tem pela frente, chances de gol. O Arrascaeta também, nos últimos 3 jogos aí, meteu o gol, deu assistência. Então o cara tá numa fase muito boa também, o Arrascaeta. Mas eu vou com o Alan Patrick, que tá numa fase melhor dentre todos esses jogadores aqui que eu citei. Beleza? Então vamos fazer aqui rapidamente, que minha bateria tá acabando, rapaz. Meu banco de luxo. Ó, Bruno Henrique, boa opção.
Vitinho, eu vou de Vitinho, né? Pelo adversário que tem pela frente, pelo enquanto vai ser o Vitinho, meu banco de luxo, tá? Meio de campo, ó, temos o Barriel, como eu citei agora, bom jogador. Bruno Bidon, Gabriel Bom Tempo, ó, o Bruno Henrique, o Felipe Anderson, mas eu vou de Gabriel Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo. Zagueiro, Léo Ortiz, Mikael do Palmeiras, vai ser o Mica. Lateral, temos o Claudinho do Vitória, temos o Gemerson, aí complicou, mas eu vou de Gemerson aqui, ó. Vem pontuando bem o Gemerson. Então vou botar o Gemerson. E o goleiro vai ser o Antony, pode ser o Gabriel Brazão, posso fazer um antinegativo, mas por enquanto eu vou deixar o Antony. Vou botar o Gabriel Brazão aqui, pelo menos por enquanto, e vamos confirmar a nossa escalação, beleza? Pessoal, nosso time ficou assim, ó, custou 124 cartoletas e ainda sobrou 1,62, tá? Então nosso time está indo com Kaique França no gol, laterais, Aguirre e Piquerez, zagueiros, Vitão e Vidalba. Nosso meio de campo, Alan Patrick com a faixa de capitão, Sérgio Oliveira e Arrascaeta. Nosso trio de ataque, Ener Valencia, Vitor Roque e Caio Jorge. Nosso técnico Roger Machado. E esse é o nosso time bacana, as nossas ideias, né? Não é um time final, porque eu ainda vou analisar. Ainda temos dias até o fechamento do mercado. Pode acontecer mudança, talvez um jogador não vá para jogo, a gente tem que mexer. Talvez eu ainda tenho algumas dúvidas. Viu o que eu falei? A quantidade de opções que a gente tem nas laterais, no ataque e no meio de campo. É muita opção. Então, não é o time final, é um esboço, é um rascunho. Porém, é um time que eu gostei bastante. Valeu? Então, ó, deixa o like, compartilhem os nossos vídeos e tá aí para vocês o time do DJ. Valeu? Tamo junto, forte abraço e ó, sorte para nós. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Fui!